Pessoal, os vídeos, eles estão na contagem regressiva, porque as mensagens são 10. Mas eu começo, logicamente, pela primeira mensagem e agora é a segunda mensagem, é só isso. Entenderam? Então é isso. Então, dando continuidade agora na segunda mensagem. Segunda mensagem. As transformações se sucedem em tudo. Por a fase do pensamento ter terminado, deixa eu ficar mais para cá. A fase do pensamento ter terminado e a energia elétrica e a magnética começou a enfraquecer por falta de alimento da natureza que deixou de alimentar essas duas energias porque a sua fase terminou. Essas potências das energias não são desse mundo. Elas vieram do mundo racional. E por isso eu vou fazer esse pequeno comentário, porque as pessoas acham que o pensamento é da gente. Então a pessoa ela se glorifica, ela se acha o expert em tudo, mas ela não sabe de onde vem a energia do pensamento. Só isso que eu vou falar. Essas pessoas aí, cientistas, inventores, que descobrem as coisas que já tem aqui, já existem aqui, mas não sabem a origem delas. Inventores que inventam as coisas porque a natureza é que dá essas energias para elas, do pensamento e da imaginação. A energia é dela, a natureza, a vida que nos fez a gente de que jeito? Através da água, da terra, energia elétrica, magnética, pelo sêmen que o homem deu o nome de sêmen. Ela é a dona do pensamento e da imaginação. Bom, continuando, devido a isso, o pensamento de todos começou a se enfraquecer, causando desequilíbrio de todos e de tudo que está passando em todo o universo. A vida passou a ficar diferente porque o pensamento de todos e a imaginação começou a enfraquecer por falta do alimento da natureza. Por quê? Porque tudo findou. A fase do segundo milênio, findou a fase do segundo milênio e entrou na natureza a fase do terceiro milênio. A fase do pensamento, a fase do animal racional terminou. A fase do segundo milênio, que era essa fase. E a fase do terceiro milênio, a fase racional. E isso se deu um grande baque na vida dos pensadores, como estão vendo os horrores que os pensadores estão se passando, a ponto de muitos se enlouquecerem, cometendo os mais variados desatinos devido ao desequilíbrio que impera nos pensadores por o enfraquecimento dessas duas energias no chão que a natureza deixou de alimentá-los por ter terminado a sua função. Perdeu o direito da alimentação na natureza porque terminou a sua função na Terra, a sua missão na Terra. Gente, eu vou comentar uma coisa aqui. Sabe por que os arqueólogos, cientistas, eles, outras profissões aí, outras pessoas que se formam na academia para poder ficar pesquisando tudo as histórias antigas, porque o pensamento agora não alimenta mais. Então eles ficam buscando lá atrás o que eles fizeram lá atrás, entendeu? Só que eles ficam buscando lá nessas civilizações antigas
lá nas ruínas, né, de várias que tem aí, que vocês estão cansados de ver na história. E daí eles não têm mais recurso com o pensamento deles. Então, para eles ficarem dando satisfação para a sociedade, para a humanidade, entendeu? Eles ficam fazendo essas pesquisas. E essas pesquisas daqueles povos, daquelas pessoas que construíam aquilo, eles ficam fazendo experiência para saber como que foi que eles fizeram daquele jeito. Eles chegaram ao auge daquela civilização. Outro vídeo eu vou achar, não agora, que a natureza, mas já vou falar que a natureza, ela começava tudo do zero quando acabava uma civilização, porque as pessoas, elas eram tão ruins, tão ruins, tão ruins, que elas tinham conforto acima da média, que hoje a gente pode dizer assim, a pessoa que tenha tudo e mais um pouco, sabe? Já tem tudo mais um pouco, tem uma casa, tem carro, tem dinheiro, quantidade de dinheiro no banco, e tem mais um pouco ainda, que daí ela quer, tem 2, 3 casas, 4 casas, quer ter casa em outros países, entendeu? A natureza, ela dava esse conforto lá também, mas as pessoas eram tão rudes, que elas não davam valor a nada. Elas achavam que elas que estavam fazendo. A natureza, na verdade, ela nunca foi reconhecida, porque a gente não se fez. Quem nos fez, a gente tem que dar conta daquilo que a gente que nos fez. E esse o dar conta hoje é bem simples, é se conhecer, conhecer a nossa origem, conhecer de onde a gente veio, como a gente veio, para que a gente está aqui. Isso é uma coisa muito séria. Eu não estou aqui nesse canal por uma coisa banal, não. Eu tenho milhares de provas. Eu tenho. Se a pessoa quiser ter, ela tem que buscar saber. Porque aqui eu faço a minha divulgação. Eu ainda estou fazendo por amor, sem receber nada em troca. Então, vamos continuando. Então, perdeu o direito da alimentação da natureza, porque terminou a sua função na Terra, a sua missão na Terra. Perdeu o direito da alimentação, né? Porque ela tinha terminado, a natureza terminou agora em 1935 a função dela, porque chegou a outra energia, a que ia abrir, deixar os céus abertos para as pessoas, principalmente no Brasil. Esse céu aberto, que a energia ela vem tomando conta de tudo aqui, a energia do terceiro mundo. A terceira mecânica racional, que aqui no segundo mundo funciona 2 mecânicas. E olha o que o ser humano fez com essas 2 máquinas na cabeça. Para você ter uma ideia o que é o desenvolvimento do raciocínio. Mas não é só para uma pessoa só. É para toda a humanidade, porque senão não tem como esse universo vai ficar se empobrecendo cada vez mais com a imaginação, o pensamento. Então, ainda acabei de fazer o comentário, porque o prometido meu era fazer leitura até terminar a 11ª, até a 10ª mensagem. Bom, perdeu o direito de ser alimentada porque a sua missão terminou, e o pensamento, em virtude disso, o pensamento começou a enfraquecer de uma tal maneira que causou
todo esse desequilíbrio que está em todo o universo, desequilíbrio físico, moral e financeiro, falência moral, física e financeira e liquidação moral financeira, para vocês verem que lá no começo começou a desequilibrar. Primeiro é o desequilíbrio, depois a falência, depois a liquidação, que é empobrecimento de tudo. Os recursos vão se degradando cada vez mais e a natureza vai apertando todos para a fase racional, para eu obter essa nova energia racional para desenvolver a terceira máquina, a máquina do terceiro milênio, a máquina do raciocínio. Tudo isso são coisas seríssimas que levam o povo ao maior desequilíbrio, ao maior desespero que está em todo o universo, o desespero de grandes e pequenos, de graúdos e de miúdos por todo o universo. E a causa é uma só, o término da fase do pensamento. O término da função dessas duas energias, elétrica e magnética, causou o enfraquecimento do pensamento e o universo entrou em distúrbios, porque todo mundo está sabendo, as pessoas espiritualistas, espiritualizadas estão sabendo que tem alguma coisa a mais aqui no universo. Eles já sabem que essa causa, esses efeitos, a causa porque está chegando um novo conhecimento, mas que já chegou. Elas querem saber de falar que o universo está passando por uma transição. Essa transição aconteceu em 1935, a mudança a término do segundo milênio, não 2000, em 2000. Entendeu? Já estamos com 84 anos de terceiro milênio. Por isso, quando a gente fala aqui que estamos atrasados, rudes atrasados, porque o mundo racional já entrou com energia aqui para preparar todas as cabeças para que possa receber essa energia, entendeu? O distúrbio sempre tem que acontecer primeiro, é uma cirurgia. A pessoa toma aquela anestesia, fica assim, não sabe o que está acontecendo, né? Fica anestesiada. Quando ela começa a voltar da anestesia, ela já está com a energia racional, não tem como ela voltar à regressão, porque essa já é a regressão para o mundo, é o retorno para o mundo racional. Onde há distúrbios, ninguém tem paz, ninguém tem alegria, a alegria não existe porque os distúrbios persistem na vida de todos devido ao quê? Ao enfraquecimento do pensamento, porque terminou a função dessas duas energias do chão, elétrica e magnética. E por ter terminado sua função, a natureza deixou de alimentar. Essas duas energias que alimentavam o pensamento de todos, governavam todos, começaram a enfraquecer por falta de alimento da natureza, causando o desequilíbrio dos pensadores e esse grande desastre entre todos, onde ninguém está se entendendo, nem se compreendendo, pois o pensamento de todos está enfraquecendo, não dando mais para entender ninguém. E todos vivendo descompreendidos, e o resultado é esse que está em todo o universo, uns contra os outros, num brigueiro infernal, destruindo uns aos outros, sem mais nem menos, as confusões aumentando e as guerras sem cessar. Tudo a pegar fogo por todo lugar. E muitos dizendo, é verdade, estamos na era do fogo, onde tudo está pegando fogo, isto é a fase de salve-se quem puder e se puder, porque o fogo está em todo lugar. É o que vamos fazer para terminar com essa era do fogo? Desenvolver o raciocínio, porque terminou a fase do pensamento, entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio. Só desenvolvendo o raciocínio é que termina a era do fogo. Na era do fogo, matando por todos os lados, é fogo matando por todos os lados,
por todos os cantos, como está aí a mortandade por todo lugar. Isso em todo o universo. Tudo isso por quê? Porque a fase do pensamento terminou, a natureza deixou de alimentar as duas energias que transmitiam o pensamento e a imaginação. E essas duas energias começaram a enfraquecer e o pensamento de todos cada vez mais fraco causou todo esse desequilíbrio em todo o universo. Essa que é a verdadeira causa de todo esse descontentamento universal. E agora a verdadeira salvação de todos está no desenvolvimento do raciocínio. Com o desenvolvimento do raciocínio, encontrarão o equilíbrio perdido por a fase natural da natureza, é a fase racional, como estão vendo. A vida dos pensadores em todo o universo como está, ninguém se entende, ninguém se compreende. Confusões em todos entre todos, aumentando cada vez mais. Porque as duas energias que transmitiam o pensamento e a imaginação, cada vez mais enfraquecidas, por falta do alimento da natureza. Porque terminou a sua função, terminou a sua missão e entrou na natureza outra energia a governar a natureza, que é a energia racional. Energia para desenvolver o raciocínio de todos. Agora, só com o desenvolvimento do raciocínio é que encontrarão o equilíbrio de todos e de tudo, porque a energia que está regendo a natureza, governando a natureza, é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. Porque a fase natural da natureza é a fase do terceiro milênio, porque tudo na matéria, como estão vendo, tem princípio e tem fim. A energia elétrica e a magnética teve seu princípio e tinha que ter seu fim, porque na matéria tudo é assim. E findou-se a gestão na natureza. Olha a palavra aí, gestão. Esse livro que foi escrito antes de existisse esse curso aí de gestão de empresas. Ele terminou em 1970, a obra dos 1000 livros. Olha aqui a palavra gestão aqui, antes de existir qualquer coisa que se pudesse falar de curso de gestão de empresas. Findou-se a gestão na natureza dessas duas energias do chão. Terminou a sua função, terminou a sua missão, porque na matéria, como estão vendo, tudo tem princípio e tem fim. E eu não entendo nada de administração de empresas, nem de gestão de empresas. Quem interessa sobre esse assunto aí deve saber como que a natureza fazia essa gestão dessas energias aí. Ela é poderosíssima para comandar a civilização que chegou agora. Nós somos em 8 bilhões de habitantes no mundo. Imagine uma energia poderosa essa comandando 8 bilhões de cabecinhas. Terminou a sua função, terminou a sua missão, porque na matéria, como estão vendo, tudo que tem princípio tem fim. Findou-se a vida dessas duas energias, terminou a vida delas, morreram por falta do alimento da natureza. E deixaram de equilibrar o pensamento dos pensadores por começar a enfraquecer por falta do alimento dos pensadores. Porque terminou o comando da terra. Todos eram comandados por essas duas energias, e por serem comandados por essas duas energias, só faziam o que pensavam e o que imaginavam. Mas na matéria, tudo tem seu princípio e tem seu fim. Findou-se o seu comando, os pensadores entraram em desequilíbrio moral, físico e financeiro. E daí surgindo todas as ruínas, daí surgindo a ferocidade, a causada pelo desequilíbrio do enfraquecimento do pensamento. A causa da violência, a causa dos desentendimentos, a causa das guerras, a causa das brigas e de todas as ruínas existentes em todo o universo.
E ninguém sentiu o término de uma fase e a entrada da outra por viverem artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza não puderam perceber o fim de uma fase e a entrada de outra. O fim do comando das duas energias, do chão, elétrica e magnética, e o início do comando da energia de cima do primeiro mundo, a energia racional. Se tivessem sentido no início de uma fase, do fim de uma fase, o início da outra, hoje estariam equilibradíssimos. Hoje o triunfo seria racional. Não sentiram, mas não sentiram a mudança da fase. Nem poderiam sentir, porque estarem dominados pelos engambelos artificiais e pelos engambelos naturais. E que aí está a ganância, a ambição, a vaidade, dominados por todos os engambelos artificiais e naturais, embriagados pelos artifícios, embriagados pelos engambelos naturais. E o resultado dessa embriaguez toda é estarem nessas condições, salve quem puder e se puder, como estão vendo, a liquidação de graúdos e miúdos. É como que você fala. Quando a pessoa está embriagada, ela está viciada, acostumada daquela maneira. Depois custa para ela, né, recobrar a sua consciência ou a sua sanidade mental, que vem através da energia racional, trazendo todos esses desacertos, consertando tudo através da energia racional. Pelo enfraquecimento do pensamento, causou todo esse desequilíbrio e tormentos universalmente. Ninguém tem paz, ninguém tem sossego, muitos dizendo, é verdade. A civilização falhou de uma tal maneira que estamos passando por uma uma fase. Salve-se quem puder e se puder, para ver que a civilização falhou. E por isso o cientista sabe que falhou e vai falhar mais, cada vez mais. E eles ficam fazendo esses discursos, essas experiências, tentando tirar o foco. Porque eles sabem que não estão encontrando mais nada. E nem lá, não vai achar, não vai lá achar, porque já falhou lá, falhou e está falhando aqui. Em vez de melhorar todos, piorou de todos de uma maneira que se tornaram ferozes, destruindo uns aos outros, né? Que eu falei já, para ver que a civilização falhou. Em vez de melhorar os civilizados, piorou todos de uma tal maneira que viraram feras bravias de uns contra os outros. E mais um porquê de tudo isso é que a civilização amadureceu. É uma fruta, depois de madura, começa por si mesma a se destruir. Porque chegou no auge da civilização, no cume da civilização, e os civilizados começaram a amadurecer. Depois de maduro, por si mesmo vai se destruindo. E como está aí a humanidade universalmente? Houve o amadurecimento, todos maduros. Por estarem maduros, começaram a se destruir. E daí as guerras e mais guerras, e um desequilíbrio nunca visto. Todos preocupados com a situação do mundo. As pessoas que estavam se destruindo, teve muita destruição. Mas olha a quantidade de humanidade que tem aí. 8 bilhões de pessoas na Terra. Só que isso daí é para demonstrar para o ser humano que ao invés dele continuar procurando, né? As pessoas aqui que estão reforçando, nós aqui estamos levando esse conhecimento aqui é seríssimo, né? É para todo o universo já está se enfraquecendo cada vez mais com essa energia. Mas eles lá de cima sabem, então já mandou outra. Entendeu? Energia racional, já mandaram outra. Então, que aconteceu
que todos preocupados, todos nervosos, todos aflitos, com medo de tudo desconhecidos a causa desse tumulto que está se passando em todo o universo, dizendo: qual é a arma mais poderosa que pode acabar com tudo isto? Todos à procura da arma mais poderosa. A arma mais poderosa já em mãos de todos já passaram a se conhecer, que a arma mais poderosa é a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, que é a arma mais poderosa do mundo, é a cultura do desenvolvimento do raciocínio e não a cultura artificial. Bom, eu vou terminar essa segunda mensagem sem terminar ela mesma, porque eu acho que está faltando umas 3 páginas, não tem problema, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Já está com 25 minutos. Até mais, pessoal, meus amados, meus queridos. Continuem com esse conhecimento, com esse afago racional, energia racional que afaga todos, abraçam todos. Até mais.